É preciso que você se realize no trabalho, é preciso encontrar o sentido pro trabalho. O trabalho ele tem que ter a ver com a tua natureza, ele tem que ter a ver com os teus talentos, com o que você gosta de fazer. Você tem que encontrar ali condições materiais de aperfeiçoamento das tuas práticas, perfectibilidade, fazer cada vez melhor o que você faz. E quando você faz cada vez melhor o que você faz, você até trará lucro pro seu patrão. Claro que trará, mas isso não é tudo. Haverá uma questão de autoestima, de dignificar a vida. Mas tu sabe que a teoria da Terra plana, ela lida com essa questão, justamente com essa, assim, para você ser um terraplanista raiz, você precisa ser criacionista, porque você precisa acreditar que Deus fez isso aqui pra gente viver e tudo mais. E eles lidam com essa questão da grande... Por exemplo, quando a gente fala desse tamanho inteiro do universo, todo esse tempo, tudo que existe e tal, eles costumam dizer que isso tudo é balela, justamente porque isso é uma mentira inventada para nos fazer pensar que somos insignificantes na existência. Que é o contrário do que Deus, quando ele criou a Terra pra gente, gostaria que fosse. Então, por exemplo, um filme dos Vingadores que os caras vão pra planetas e mostram aquele universo gigantesco ali, serve pra nos manter numa posição de insegurança quanto à nossa própria existência. Então, a ideia do terraplanismo nesse sentido tem uma coisa ali de não sei, acho que autossegurança ou autopreservação, eu não sei, até autoestima, né? Sim. Então, nesse sentido é até bonitinho, né? O único problema é que a Terra não é plana. Ela é o quê? Ela é um cone que, segundo... segundo o Anaximandro, né? Então, deixa eu te dizer, dada a incerteza que temos, porque se a ciência trabalha em cima da falseabilidade, tudo que nós estamos falando aqui será desmentido amanhã, né? Bom, então temos certezas provisórias, né? E no meu caso, que não sou cientista, não entendo porra nenhuma de astrofísica, nem de nada, né? Eu vou de butucudo. Tem aí hoje zilhões de físicos dando aula na internet e eu posso passar horas assistindo esses caras dando aula e vou aqui e acolá aprendendo alguma coisa. Então eu tenho diante de todas essas narrativas, essas explicações e a humildade de entender o seguinte: olha, a ciência tem os seus mecanismos, a ciência tira as suas conclusões e eu, embarco muito nessa, né? E procuro entender o que o cientista de hoje está tentando me explicar e eu vou com ele. Mas se você tem outra fonte de entendimento das coisas e decidiu ir com ela, não conte com a minha incompreensão ou intolerância né? Respeito absolutamente todo tipo de iniciativa de reflexão sobre tudo, mesmo que não aceitando. E por quê? Porque penso eu que tanta coisa me parece tão misteriosa. Entendo que a minha ignorância, a minha estupidez, a minha falta de lucidez, ela é tão maior do que o terreno firme onde eu tento pisar, que seria absurdo se eu assumisse uma posição arrogante de que sou conhecedor de uma verdade contra aqueles que professam a mentira. Porque se eu exijo para mim tolerância do meu auditório para ouvir o que eu estou falando,
mesmo que seja para discordar na sequência, eu devo o mesmo respeito a qualquer um. Até porque, pelo que eu entendi, a razão, a inteligência, a capacidade intelectiva que temos, tenha sido ela dada por Deus, tenha sido ela resultante de um processo evolucionista, seja ela da estrita materialidade dos neurônios e das células, ou seja uma alma eterna, imaterial que estará do lado de Deus na vida eterna, seja o que for, o certo é que para que uns possam ser ouvidos, é preciso que haja de parte a parte aquela guarda baixa para ouvir, nem que seja para dizer, viu, eu te ouvi, muito legal, anotei aqui, não é por aí que eu vou, mas muito obrigado. Por quê? Porque se você chega sempre com o copo cheio, com a tigela cheia, com a cumbuca cheia, você não tem mais como se enriquecer, né? Não tem nada mais chato do que você encontrar uma pessoa que tem certeza que já sabe tudo o que você tem para dizer. Essa não é a sociedade hoje? Esse não é o Twitter hoje, professor? Sim, mas... Continua sendo chato. Então, essa é a sua fala. Eu levantei a bola para você dizer. É claro que só tem isso. Porque se você vai pedir emprego, você chega e diz, viu, eu sou que nem Sócrates. Eu não sei nada de nada, né? Tô aqui para aprender, não tenho certezas, não tenho nada. A ignorância me acompanha. Até porque não há muito como ter certeza sobre as coisas, né? Tudo é terreno resvaladiço. No final das contas, o que passa pela nossa cabeça tem um substrato pulsional muito forte. Assim, não há a possibilidade de uma verdade absoluta, consistente, que se imponha a todo mundo. Então... a pessoa olha pra você e diz, viu? Porra, adorei conversar com você e tal, mas não serve, velho. Um cara desse dentro de uma empresa é uma bomba relógio. Não serve. Porque o que eu preciso é gente que acredita que sabe nas poucas coisas que tem a dizer e que em cima disso vai atrás do lucro do dono do capital. Né? Não tem, né? Não posso chegar para um cara, porque esse cara que problematiza as verdades vai problematizar as verdades do capitalismo, as probabilidades, as verdades de uma sociedade justa. E aí, nossa, esse cara não tem como ficar aqui. Então, mas dá pra ele dar umas palestras. Depende. Porque, ainda assim, no mundo das palestras, haverá aqueles que jogam o jogo da instrumentalização do trabalho pura e simplesmente, ou seja, trabalha aí, meta, sangue no olho, resultado, não sei o quê, senão vão te atropelar, e você tem o cara que diz, olha, se disseram que happy hour era depois do trabalho, já te deram a dica. Felicidade ali não existe, é só depois. Então pensa se é isso que você quer pra sua vida, né? Se não for, cai fora. Ninguém te amarrou aí, né? Mesmo aqueles que te amam e precisam do dinheiro não vão querer uma tristeza crônica, entendeu? Se você vai se sentir triste aí, vai para outro canto, vai fazer outra coisa, para que a felicidade comece antes de sexta-feira às 18 horas. Mas é que aí também tu tá levando pro extremo de um lado e pro extremo do outro. Mas o meu papel é ir pro outro lado, porque pro lado de cá tem muito, né? Entende o que eu tô dizendo? Né? Então, quer dizer, no final das contas, é muito fácil você vender um discurso que seja exatamente o que todo mundo está esperando e quer ouvir, entendeu? Mas não é chato? Bom, isso não sei. Isso não conte comigo para um juízo negativo das pessoas. Eu não faço isso nunca. Eu acho que é um jeito de viver. Uhum. Agora, eu entendo que o meu trabalho, pela minha história, pela minha trajetória, etc., é propor ao meu cliente um discurso que não comprometa a lógica do capital, porque isso seria completamente absurdo eu receber do mundo do capital e depois propor um discurso de destruição,
mas um discurso alternativo do ponto de vista existencial. Quer dizer, escuta, bater a meta não é o único valor do mundo, sabe? É preciso que você se realize no trabalho, é preciso encontrar o sentido para o trabalho ele tem que ter a ver com a tua natureza, ele tem que ter a ver com os teus talentos, com o que você gosta de fazer. Você tem que encontrar ali condições materiais de aperfeiçoamento das tuas práticas, sabe? Perfectibilidade, fazer cada vez melhor o que você faz. E quando você faz cada vez melhor o que você faz, você até trará lucro para o seu patrão. Claro que trará, mas isso não é tudo. Haverá uma questão de autoestima, de dignificar a vida, sabe? Eu procuro fazer palestras cada vez melhores e certamente isso tem uma consequência profissional para mim em termos de rendimento. Claro. Mas existe alguma coisa muito maior do que isso. Eu, a partir de algum tipo de recurso natural que eu tenho, que podemos chamar de talento, eu me servir disso e usar a minha experiência para chegar no teto das minhas possibilidades. É a excelência dos gregos. É o teto das minhas possibilidades. E isso me deixará feliz. Independentemente do resultado, isso me deixará feliz. Se você observar a capa desse livro, o que está escrito debaixo dessa foto alucinada aí? Por instantes felizes, virginais. Sim, e embaixo, e irrepetíveis. do verde ali. Os piores episódios selecionados do podcast. Muito bem. Alguém perguntará: que palhaçada é essa? Recurso de marketing para chamar a atenção. Também. Mas acontece uma coisa muito interessante. Quando você põe um produto na internet, você pode, pelas visualizações, pelos likes, medir um certo apreço por aquilo que você fez. E não existe um alinhamento entre o meu entendimento da qualidade do trabalho e o apreço manifesto das pessoas. Quando eu acho que arrebentei, né, ninguém ouve. E quando eu acho que fiz bosta, dos 2 ou 3 que sempre ouvem, os 3 assistem. Então, eu peguei e falei: vamos publicar os piores. É claro, são piores no meu entendimento. Mas como eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para o outro, e é o outro que tem que ser contemplado. Por isso escolhemos os piores, o que é muito lógico. Bom, a percepção das pessoas sobre o que a gente faz é sempre muito difícil de medir mesmo. Eu faço uma ideia do tipo de coisa que as pessoas gostam de ouvir, que aconteça aqui no Flow e tal, mas às vezes eu tô redondamente enganado mesmo. É muito esquisito isso. E, porra, os piores episódios aqui, cara, mas se você pega os piores episódios de uma coisa que você jamais diria que é excelente, mas eu posso dizer, ainda são coisas boas, pô. Então, acho que sim. Eu acho que o Inédito Pamonha, ele tem uma preocupação de discutir a vida com os pés no chão. Isso significa que o Inédito Pamonha tem muito a minha cara. Eu não sou um catastrofista e nem um deslumbrado. Né? Nesse sentido, eu procuro perceber que a existência tem momentos de roubada federal, e eles são muitos. Né? Então, às vezes, você tem o direito de se perguntar: mas será que está valendo a pena continuar vivo? Né? Haverá quem tenha dito no século XX que a questão de continuar ou não vivo é a única questão filosófica relevante. Né? Porque, porra, você apanha. Você olha assim e fala: bom, então é o seguinte, agora não brinco mais. Né? Não brinco mais e tal. Mas aí, o que há também na vida são valores existenciais impressionantes, coisas maravilhosas, coisas espetaculares, momentos de alegria, o exercício da sua liberdade, a capacidade de você dirigir a vida para onde você acha mais adequado, a capacidade que você tem a possibilidade que nós temos de ajudar as pessoas, que é uma possibilidade maravilhosa, né? Quer dizer, no final das contas, nós estamos aqui conversando, mas nós não estamos aqui conversando um se esforçando para encantar o outro apenas. Nós estamos fazendo aqui um esforço de reflexão
para entreter e estender a mão para muita gente, né? E no final das contas, essa possibilidade é de um valor extraordinário, né? Além do que, temos a possibilidade de trazer para a consciência aquilo que nos alegra, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos potencializa. Pô, e o que é legal é que depois que você fica velho como eu, você não precisa mais ficar fingindo muito e tal. Então o cara leu tal livro? Não. Assistiu tal filme? Não. Gosta de tal coisa? Nunca ouvi falar. Não muda nada, não tem que ficar posando. Eu tenho minha trajetória, tenho o meu repertório. O que eu mais ou menos acho que sei é isso, e o que eu não sei é todo o resto, é o infinito, eu não sei e tal. Mas eu abro as portas para conhecer. Então, eu tô... todo mundo sabe, eu adoro Portugal, tenho passado muito tempo lá, então tenho um público em Portugal muito significativo. Inclusive do presidente, né? Isso é muito legal. O presidente é leitor do Epaminondas, tirou uma foto segurando o livro. Ele é um presidente muito bacana comigo, muito gentil comigo. Aliás, ele é muito gentil meio que com todo mundo, né? Então... Bom, essa não é a função do político, ser gentil com todo mundo? Mas tudo bem, pá, continua, desculpa. E eu curto muito. Então eu resolvi oferecer ao público português, de resto, por conta de um fã português chamado Victor, eu não vou dar o sobrenome porque ele não me autorizou. Ele é garçom de uma confeitaria na cidade do Porto e ele tem todas as aulas no celular dele. Então ele fez assim, ó. Né? E o vídeo do Brio, ele foi me mostrando e tal, pediu pra, o vídeo do aí Brio, ele pegou clássico. E falou: pô, faz alguma coisa pra nós portugueses, nós gostamos tanto de você. Eu falei: o que, por exemplo, você acha que eu poderia fazer? E ele virou e falou: nós temos duas, três personalidades muito importantes, né? Nós temos aqui um prêmio Nobel de Literatura, que é o Saramago e tal, mas eu, pessoalmente, adoraria que você falasse da filosofia do Fernando Pessoa. E eu fiquei olhando pro cara assim, né? Falei, mas eu não... Assim, o que eu conheço de Fernando Pessoa é meio que pouco, hein? Tipo, ensino médio, mais uma coisinha ou outra, o negócio do desassossego e tudo. É pouco. Eu, pra mim, o que o senhor faz na vida além de estudar? Eu falei, nada. Então, ao invés de estudar X, estuda Y. E aí prepare um curso sobre a filosofia do Fernando Pessoa em forma de agradecimento ao aplauso e o carinho do povo. Eu peguei e falei, pois eu vou fazer. Pode até ficar uma bosta, mas eu vou fazer, eu te prometo. E eu comecei a estudar. E comecei a estudar. E aí, 8, 10 horas, que é a média ali e tal. Faz tempo isso que tu começou? Novembro. Tá. Então no Kindle baixei tudo e tal, tem tese, tem coisa, tem tese aqui na Fefelete, tem espanhol que fala disso, português obviamente e tal, baixei tudo e tal, e vou fazer um curso da filosofia do Fernando Pessoa, ligando com Nietzsche, ligando com Schopenhauer, porque eu tenho que amarrar mais ou menos aonde eu sei melhor. Falar da filosofia de uma pessoa não é necessariamente amarrar com outros filósofos, mas é o único jeito que eu tenho para estabelecer semelhanças e diferenças e tal. Eu vou fazer. E aí eu descobri Fernando Pessoa. E aí eu não conhecia, eu tenho quase 60 anos e eu conhecia muito pouco, sabia que era um gigante, sabia que era um dos maiores da língua portuguesa, mas, velho, nossa, um gigante... O cara é um monstro. Então, eu vou me encantando e anotando, e puta, isso aqui, e vou anotando, né? Sabe? Folha de fichário quadriculado, e eu ali anotando e tal. Isso aqui vai dar uma coisa linda, e blá. Então, o que aconteceu? O garçom abriu a porta. Eu devo a ele todo esse prazer que eu tô tendo com essa descoberta, aonde eu era ignorante de pai e mãe. Agora eu continuo, mas
Eu vou diminuindo degrau a degrau essa ignorância devagarzinho. Daqui 1 ano eu vou entregar o curso pro cara. Ele pegou e falou, mas se o senhor fizer isso, eu sou capaz de desmaiar. Então eu não vou fazer. Fique bem aí. Um cara, um senhor simpaticíssimo, gravata borboleta, vinho, me lembra, que carinho, que generosidade, e ele me abriu a porta. Eu devo a ele essa descoberta. Então, são tantas as possibilidades que alguém que assume a sua ignorância tem de enriquecimento, sabe? Tantas as possibilidades que eu não tenho outro caminho senão chegar com o meu copo vazio para aprender. Sabe? Eu quero aprender. Aqui não tem jeito, que aqui eu vim para dar uma entrevista, eu tenho que falar, mas você pode não acreditar. Eu sou uma pessoa introspectiva e calada. Eu sou um ouvinte muito melhor do que um falante. Tá certo? É de fato difícil de acreditar. Pois é, porque bom, você sempre é visto falando. Porque o cenário é isso, e eu vivo disso, é a minha profissão, etc. Mas saiu daquele quadro, eu estou o tempo inteiro esperando aprender. E o que é muito legal, aprende-se sempre. Aprende-se com qualquer um. As pessoas têm experiências particulares, trajetórias específicas, e elas têm sobre aquilo que elas viveram uma sabedoria que não podemos ter. Todas elas têm para te falar coisas maravilhosas, e é preciso ouvi-las. E eu adoro isso, né? Adoro ouvir, né? Essa é a parte mais legal do meu trabalho também. Eu converso com pessoas incríveis o tempo inteiro. E assim, eu posso me colocar mesmo hoje na posição de ouvinte que eu sou. Então eu ouvi você falar, por exemplo, ouvi a Monja falar, ouvi o Pondé, ouvi o presidente, ouvi empresários e tal. É melhor, realmente, assim, eu me sinto privilegiado nesse sentido de poder ouvir uns caras que manjam.